Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 18, a Bíblia diz assim: Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. O título da mensagem hoje à noite é Sabedoria Diabólica. Sabedoria Diabólica. Oremos. Pai, obrigado pela leitura da sua palavra. Que o Senhor me dê sabedoria, ó Pai, para expor aquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração, para a tua igreja, para o teu povo. Que o Senhor venha, ó Pai, me usar poderosamente nessa noite. Venha me revestir de autoridade e de poder, Senhor, para pregar com autoridade e ousadia a sua palavra. Pai, coloque no meu coração as palavras, para que eu possa, Pai, pregar com sabedoria, assim como Tiago coloca para nós. Em nome de Cristo, pedimos agradecidos. Amém e amém. Podem se assentar, irmãos? Neste texto, Tiago ele continua sua orientação aos membros da congregação que desejavam ser mestres da palavra. Nós vimos na semana passada que lá no capítulo 3, versículo 1, Tiago ele fala de um costume que era comum na igreja do primeiro século, mas um costume que foi perdendo força e ele foi abandonado pelas igrejas a partir do tempo. Veja lá comigo o que diz o versículo 1 do capítulo 3. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo. Tiago aqui está falando do costume de, no culto, na reunião, sempre o pastor dar oportunidade para irmãos se levantarem, muitas vezes chegarem à frente na igreja, no púlpito, e assim falarem alguma coisa, contribuir com algo para a edificação da igreja. Isso não era feito de qualquer maneira, isso tinha regras, tinha orientações apostólicas que orientavam essa prática dentro da igreja. Mas o problema é que isso estava causando muitos problemas para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e Tiago vai estar abordando alguns desses problemas aqui nesse estudo que nós vamos estar fazendo. No capítulo 3, versículos 3 a 12, nós vimos na semana passada que Tiago exorta sobre a importância da coerência no falar. Se o crente ele quer chegar à frente e falar, ele quer de vez em quando fazer isso, ele tem que ter muito cuidado no que ele vai falar, ele tem que ter um zelo no falar. Mas, em qualquer área da nossa vida, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos. Seja nas nossas conversações, ou seja, na igreja, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos. Porque, de acordo com o que nós vimos, aqui em Tiago, a palavra, a língua, ela tem o poder tanto para destruir, como para abençoar vidas. Amém, irmãos? Ela tem esse poder. Mas, pelo que parece, esse costume da igreja de dar oportunidade aos irmãos para falar na igreja, parece que estava mais destruindo, mais causando problemas do que edificando a igreja. E por essa razão, esse foi um costume que foi abandonado pela igreja com o tempo. No texto de hoje, que nós acabamos de ler, Tiago vai tratar da falta de sabedoria de alguns crentes dentro da igreja. E para falar sobre isso, ele vai abordar dois tipos de sabedoria. A sabedoria que vem do alto e a falsa sabedoria que não vem do alto. Veja comigo, deixe-me ver aqui,
versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto. E no versículo 17, ele diz, mas a sabedoria que vem do alto. Então, nós podemos observar aqui que ele vai abordar dois tipos de sabedoria. Uma que não vem do alto e uma que vem do alto. Por causa do nosso tempo, nós não temos tempo para abordar esses dois tipos de sabedoria hoje à noite. Então, nós dividimos a mensagem. Hoje, nós vamos estar falando dessa sabedoria que não vem do alto. E por essa razão, eu intitulei essa mensagem como a sabedoria diabólica, e nós vamos estar explicando isso melhor ao longo da mensagem. E pela graça de Deus, se assim o Senhor nos permitir, na quarta-feira da semana que vem, não falte do culto, para que você possa ouvir sobre a sabedoria que vem do alto. Mas quando nós vamos fazer esse estudo aqui em Tiago, irmãos, nós precisamos ter uma coisa em nossa mente. Nós precisamos entender o conceito de sabedoria que Tiago está usando aqui. Não é qualquer tipo de sabedoria. Tiago não tem em mente a ideia grega de sabedoria, porque a palavra sabedoria vem de um termo grego, e esse termo é a palavra Sofia. Tem tantas crianças hoje que chamam Sofia, A Sara quase chamou Sofia, Por pouco, esposa? Por pouco ela não chamou Sofia, Sofia, sabedoria. Mas a sabedoria para o grego é uma sabedoria, esse conceito de sabedoria para o grego está relacionada com a quantidade de conhecimento que uma pessoa adquiriu e demonstrada pela habilidade argumentativa dessas pessoas. Para um grego, a sabedoria está completamente desvinculada da conduta. Conduta é uma coisa, sabedoria é outra. Está mais relacionada ao conhecimento que essa pessoa tem e a habilidade dela com as palavras. A sabedoria para o grego não tem a ver com a moral. Mas já para os hebreus, a sabedoria não é assim. Tiago tem em mente um conceito hebraico de sabedoria. Na verdade, um conceito bíblico de sabedoria. E nesse conceito de sabedoria, a conduta está intrinsecamente ligada com o conhecimento. Mais do que palavras, a sabedoria é evidenciada pelo seu modo de viver. Não faz sentido você procurar crescer em conhecimento se isso não vai impactar a sua vida, se isso não vai fazer você viver uma vida melhor diante de Deus e das pessoas. Esse seria o conceito judaico de sabedoria. No comentário bíblico Moody define a sabedoria da seguinte maneira: a capacitação necessária do coração e da mente para uma conduta justa. A capacitação do coração e da mente necessária para uma conduta justa. Em outras palavras, seria a capacitação, a sabedoria está relacionada à capacidade, a capacitação do meu coração e da minha mente de procurar colocar em prática a reta justiça de Deus na minha vida. Essa conduta justa, essa conduta de justiça, nós encontramos em um lugar, em Deus, só em Deus. Lá em Provérbios, a sabedoria ela é personificada, é como se Salomão colocasse a sabedoria como uma pessoa, falando. Mas a sabedoria ela é personificada em uma pessoa. Quem é essa pessoa, irmãos? Alguém saberia dizer? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a sabedoria. Amém, irmãos? E se nós queremos ser sábios, de acordo com a sabedoria que vem do alto, meus amados irmãos, nós precisamos procurar conhecer Jesus cada dia da nossa vida. Nós precisamos saber quem Ele é e principalmente saber o que Ele fez por nós, para que nós venhamos ser salvos da condenação. Porque o que salva, irmãos, é a obra que Jesus fez. Então nós precisamos conhecer melhor a cada dia mais sobre o que Jesus fez, para que o pecador perdido venha a ser salvo e para que nós, salvos em Cristo, sejamos edificados pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Mas nós, salvos em Cristo, ainda temos algo a mais. Tiago, ele vai defender que aquele que
é sábio verdadeiramente, que é sábio segundo uma sabedoria que vem do alto, é aquela pessoa que não somente busca conhecer a Deus, as verdades de Deus na palavra, tem a palavra de Deus como seu guia, como a sua bússola, mas também é aquele que pratica a palavra de Deus. Tiago, ele vai todo o tempo tentar mostrar essa verdade, que o crente em Cristo, a essência do cristianismo, é viver na palavra de Deus, é viver nas Escrituras, é colocar em prática os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Esta é a essência do cristianismo. Para Tiago, a sabedoria está intrinsecamente relacionada com o conhecimento das verdades bíblicas e ao saber colocar em prática essas verdades em nosso viver diário. Uma ilustração para que os irmãos entendam o que nós estamos querendo dizer nesta noite. Alguém aqui assistiu o filme Corajosos, de Alex Kendrick? Corajosos, 4 policiais. Lembrou, né, que um dos policiais perde uma filhinha? Naquele filme, irmãos, Corajosos fala de 4 policiais que, apesar de serem os homens da lei, possuíam vários problemas pessoais, problemas nos seus relacionamentos e problemas de conduta. E um dos policiais naquele filme tinha muitos problemas com seu filho mais velho, com seu primogênito, pelo fato dele estar na adolescência. E esse policial, que estava com problemas com seu filho adolescente, ele perde a sua filha caçula em um acidente. E esse pai, irmãos, enfrentando o luto, ele percebe que não estava sendo o pai que Deus queria que ele fosse. Então ele começou uma jornada de estudos bíblicos para poder aprender como ser um pai segundo o coração de Deus. E ao obter esse conhecimento, aquele pai imediatamente decidiu colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu. E vivendo na palavra de Deus, aquele pai transformou a sua maneira de viver. A maneira de viver dele foi transformada. Ele não era mais aquele pai egocêntrico, aquele pai voltado só para ele. Ele começou a dar mais importância naquilo que Deus pedia para que ele pudesse dar mais importância. Além de mudar a sua vida, ele transformou a sua família. Mudou o ambiente dentro da sua casa. Mudou o relacionamento dele com o seu filho. A mudança, a prática da palavra de Deus daquele pai impactou diretamente a vida do seu filho, mudando completamente o relacionamento entre ele e seu filho. A prática da palavra de Deus daquele pai impactou também, influenciou a vida dos seus 3 amigos que se comprometeram em fazer o mesmo que ele estava fazendo. É justamente sobre isso que Tiago está falando, meus irmãos. Aquele policial foi sábio e entendido a partir da perspectiva bíblica, a partir da perspectiva de Tiago. Todo crente precisa ser sábio e entendido, principalmente aqueles que almejam servir ao Senhor em alguma área, aqueles que almejam um cargo na igreja, aqueles que almejam uma liderança na igreja, que almejam servir a Deus de alguma coisa no corpo de Cristo, precisam ser sábios. Agora, Tiago também sabia que havia muitos crentes que infelizmente não praticavam a palavra de Deus, assim como nos dias de hoje. Infelizmente, muitos crentes não estão dispostos em se esforçar para colocar a palavra de Deus em prática. São seletivos naquilo que eles vivem. Tentam, muitas vezes, ao invés de colocar em prática a palavra de Deus, tentam reinterpretar as Escrituras. Isso está virando moda nos nossos dias.
Mas não é a Bíblia que precisa ser mudada, irmãos. Somos nós que precisamos ser transformados. Somos nós que precisamos ser impactados pela palavra de Deus. E Tiago sabia que muitos não estavam praticando a palavra. Muitos crentes eram sábios aos seus próprios olhos. E é por essa razão que no versículo 13, ele começa fazendo a seguinte pergunta: quem dentre vós é sábio e entendido? Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Se você se considera sábio e entendido, demonstre através de uma conduta, de uma maneira de viver apropriada, com humildade, que vem da verdadeira sabedoria. Procure viver de maneira que agrada a Deus. Vivendo a palavra, você está sendo sábio aos olhos de Deus. Vivendo a palavra, você está sendo sábio. Mas, irmãos, como nós falamos, Tiago ele vai apresentar 2 tipos de sabedoria. A sabedoria que vem do alto nós vamos estar falando na semana que vem. Mas hoje, pela graça de Deus, nós vamos falar sobre a sabedoria que não vem do alto. A sabedoria, conforme o título, uma sabedoria diabólica. Veja comigo os versículos 14 a 16. Mas se tende amarga inveja, sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Irmãos, aqui Tiago está abordando sobre uma sabedoria que não vem do alto, ou seja, que não vem de Deus. Uma sabedoria que ele vai mencionar daqui a pouquinho, que é diabólica, terrena, animal, que não vem de Deus. Tiago, no versículo 14, ele vai falar sobre a operação dessa falsa sabedoria. Quando o crente em Cristo Jesus se recusa em colocar em prática a palavra de Deus, ele vai agir de acordo com essa falsa sabedoria. E essa falsa sabedoria, quando ela é praticada, existem elementos que indicam que o crente está agindo movido por essa sabedoria que não vem de Deus. Veja comigo o versículo 14. Mas se tende amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. O primeiro elemento citado por Tiago é a amarga inveja. Amarga inveja, irmãos, ela vem de uma palavra grega, a palavra zelos, que está no sentido de criar conflitos, de estabelecer rivalidade dentro da igreja por causa de inveja e de ciúmes. Uma pessoa que não está aplicando a palavra de Deus na sua vida, um crente que não está procurando ser bíblico no seu modo de viver, é uma pessoa que vai agir muitas vezes causando conflitos e estabelecendo rivalidade dentro do corpo de Cristo. Seja na igreja, como Tiago vai estar abordando, seja também muitas vezes dentro da nossa família. É muito comum dentro da família, nós termos pessoas que é muito difícil de se relacionar. Tudo para essa pessoa é motivo de reclamar, tudo para essa pessoa é motivo de acusar, de falar mal de alguém, provocar contenda dentro da família, é normal. Mas para quem não conhece Jesus, porque para quem conhece Jesus, isso não é normal, amém, irmãos? E, infelizmente, dentro das igrejas, existem pessoas assim, não pode haver, e quero crer que aqui na igreja não tem ninguém assim. Eu quero crer nisso, porque se você está vivendo algo parecido com o que Tiago vai citar, a mensagem que abençoe a sua vida e venha te trazer ao arrependimento, amém, irmãos? Mas dentro da igreja pode surgir pessoas assim, pessoas que não estão comprometidas com a palavra, pessoas que não estão comprometidas em viver para Jesus, pessoas que não estão comprometidas em aplicar a palavra na sua vida.
então essas pessoas estão vulneráveis a agir para estabelecer rivalidade e criar conflitos. E essa amarga inveja, irmãos, está relacionada ao desejo de algo, ao desejar algo que ainda não tem e que, em alguns casos, ainda pertence a outro. Algo que é muito comum de uma pessoa invejosa é reclamar pelo que não tem, ao invés de agradecer por aquilo que Deus já te deu. E quantas vezes nós falhamos mais reclamando do que agradecendo? Quando nós olhamos para o povo de Israel, meus amados irmãos, o povo de Israel sofreu muito com a justiça de Deus, porque o povo de Israel era reclamão, vivia murmurando. E toda vez que eles murmuravam, Deus disciplinava o seu povo, porque Deus odeia a reclamação. Irmãos, certamente cada um de nós temos muito mais para agradecer do que para reclamar, amém, não, irmãos? A reclamação, a murmuração não procede de Deus. Mas a gratidão sim, amém, não, irmãos? A gratidão sim. Nós precisamos ser gratos a Deus por tudo, irmãos. Seja pelas bênçãos, sejam pelas lutas e tribulações, Deus tem um propósito para tudo, e nós precisamos entender que esse Deus está cuidando das nossas vidas. Esse Deus está cuidando de você, esse Deus, Ele te ama, e provou o seu amor na cruz. O que você precisa fazer é confiar no Senhor. Tiago, ele está logicamente se referindo a pessoas que almejavam cargos na igreja. E tem muitas pessoas, irmãos, que, agem de um jeito terrível para alcançar alguma coisa na sua vida e também na igreja. O segundo elemento que Tiago menciona é sentimento contencioso. Uma pessoa que não aplica a Bíblia na sua vida, que não é guiado pela sabedoria de Deus, é uma pessoa que o seu coração é dirigido por sentimento contencioso. A palavra contencioso, irmão, significa disputa por algo por meio da justiça ou política. Contencioso pode ser, por exemplo, o Beto comprou o meu carro, mas não pagou tudo. Estou dando um exemplo, viu, irmãos? Figurado, aqui, né? Uma suposição, né? Não pagou. E aí o que acontece é que eu vou contestar essa falta de pagamento na justiça. Eu levo ele na justiça, porque ele não me pagou. Contencioso, uma pessoa contenciosa. Paulo vai falar duramente contra a igreja de Corinto sobre isso, irmãos. Aonde irmãos estavam levando irmãos na justiça. E Paulo fala assim, porque antes não sofreis o dano, porque antes não sofrei o prejuízo, sejam maduros. E Tiago, pelo que parece, está tendo o mesmo problema na igreja. Mas também, irmãos, contencioso pode ser uma disputa por algo por meio de política, sabe? Aquele de 4 em 4 anos, na verdade de 2 em 2, né? Porque nós temos eleições de 4 em 4 anos para presidente, né? Governador, senador, deputados e assim por diante, a cada 4 anos. Mas no meio aí temos a cada 4 anos também eleições para prefeitos e vereadores. Então, a cada 2 anos, a gente encontra um monte de gente fazendo política, né? Batendo de porta em porta, sujando a calçada da gente, né, dona Alga, com aqueles panfletinhos, né? Eu coloquei uma coisa no meu coração. Se eu decidir votar em alguém e eu encontrar um panfletinho dele no chão, eu não voto para o indivíduo. Eu não voto. Porque se não tem capacidade de manter uma higiene, pode largar a mão, né, gente? Eu tenho isso no meu coração. E tem gente que fala o contrário, né? Tem gente que vai votar, vai lá, acha um lá e já pega. Aí depois reclama que o Brasil está do jeito que está, né, gente? Mas, fechando parênteses aí, né?
No original, a palavra para contencioso, irmãos, tem 3 sentidos. Um desejo de colocar-se acima dos outros, um espírito partidário, um espírito político, ou provocar intriga ou disputa por um ofício ou cargo. Na verdade, o que Tiago está querendo dizer com contencioso é que alguém contencioso é alguém que não está agindo de acordo com a palavra. Está agindo numa sabedoria falsa, uma sabedoria que não vem de Deus, certo? Tiago está falando de contencioso, é de político dentro da igreja, irmãos. Mas não no político lá fora, não. Com politicagem dentro da igreja. Político no sentido de agir com astúcia, com malícia para conseguir cargos na igreja. Na igreja, nossa igreja é uma igreja pequena. Então, irmãos, nós não temos isso de maneira nenhuma aqui dentro da nossa igreja. Mas nós queremos crescer. Amém, não, irmãos? E nessas igrejas grandes, irmãos, aí a partir de 100, 200 pessoas, pode-se correr o risco de haver política dentro da igreja, se a igreja não agir com sabedoria. Como assim? Nós temos algumas funções, alguns cargos dentro da igreja. A igreja não é bíblico a diretoria. Essa não é um cargo. A diretoria não são cargos bíblicos. Você não acha diretoria na Bíblia. Mas são cargos necessários para a igreja, de acordo com a legislação civil do nosso país. Então, a gente tenta, no caso eu, como pastor, eu tento trabalhar com a diretoria para nós decidirmos coisas, né, estabelecermos diretrizes para que nós possamos estar trazendo para a igreja, para nós estarmos votando nessas diretrizes. Nós temos a nossa própria maneira de eleger diretoria, apesar que nossa diretoria aqui é a cada 5 anos, mas tem igreja que elege diretoria todo ano. Todo ano eles elegem nova diretoria. E algumas igrejas têm o costume de, na hora de for eleger essa diretoria, estabelecer uma chapa com várias sugestões de diretoria. Por exemplo, tem a chapa A, e nessa chapa o presidente é o fulano, o bertano, o ciclano e o trislano. E na chapa B é o Zé, o Mané, o Joaquim e a Maria. Para os irmãos entenderem. E aí traz para votação, e aí escolhe a diretoria que a igreja quer. Outras igrejas fazem o seguinte, eles escolhem cargo por cargo, presidente, vice-presidente, aqui a gente tem presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário, né? E aí o que acontece é que algumas igrejas eles vão escolher o presidente. E aí eles colocam lá 2, 3 nomes, né? O Sávio, o José Roberto e o Jean. E aí votam e escolhem o presidente. Tem gente que faz assim. Nós não fazemos assim, irmãos. Por quê? Porque isso, irmãos, é muito perigoso. Nós não queremos criticar quem faz, mas é perigoso. Porque pode provocar um sentimento de disputa dentro da igreja, um sentimento de rivalidade. Uma pessoa que não tem maturidade, que vai concorrer a um cargo dentro da igreja, o que vai acontecer é que ele vai ficar, uma pessoa sem maturidade vai fazer de tudo para conseguir seu voto. Nem que se para isso é dividir a igreja. Chamando uma pessoa aqui no canto, conversando, fazendo promessas ali, fazendo politicagem dentro da igreja. E o que Tiago está dizendo é que esse tipo de coisa não vem de Deus. Política da igreja não vem de Deus. Os irmãos entenderam isso? A gravidade disso, irmãos? É por essa razão que aqui na igreja nós nos reunimos anterior à eleição da nova diretoria. Nós oramos por isso e nós já escolhemos previamente, né, quem vai ser parte da diretoria. E levamos essa diretoria, um nome para cada cargo, uma chapa só para a diretoria. Caso alguém ali tenha algum tipo de problema e não possa fazer parte, na votação vai ser colocado isso em pauta. Mas, se não, vai ser elegida aquela diretoria que foi colocada. Porque, irmãos, a igreja precisa ter maturidade para orar e deixar Deus escolher aqueles que Ele querem usar. Amém, irmãos? Aqui na nossa igreja, talvez seja o contrário.
Que sentido? Talvez a gente vai ter que orar para a pessoa aceitar o convite. Não, pastor, eu não quero, né? Talvez a gente tenha que orar para isso. Mas em algumas igrejas, né, tem várias pessoas querendo ser usados. Mas tem que ter maturidade para isso. Tiago, nos seus dias, estava tendo problema justamente com isso. Pessoas querendo, almejando funções dentro da igreja, mas não tendo sabedoria para isto fazer. Então, Tiago está justamente confrontando isso dentro da igreja. Eu tenho uma ilustração aqui, irmãos. Uma igreja convidou 2 pastores para ela conhecer estes pastores e suas famílias, com o objetivo de convidar um dos 2 para ser o pastor daquela igreja. Ao ficar sabendo que a igreja colocaria o nome dos 2 pastores em votação em assembleia, para escolher um dos 2 nomes, que seria algo mais político, né? Escolher, quantos aqui escolhem o pastor fulano? Não, quantos aqui escolhem o pastor Bertano? Aí, levanta a mão. Tem muita igreja que faz assim. Ao ficar sabendo que seria feito dessa maneira, um dos pastores disse ao irmão da igreja: irmão, muito obrigado pelo convite, mas pode tirar meu nome da votação, pois Deus não me chamou para ser político, mas sim para ser pastor de uma igreja. Quantos entendem isso, irmãos? Nós não podemos ter politicagem dentro da igreja. Nós precisamos deixar o Espírito Santo conduzir a sua igreja. Precisamos ser uma igreja de oração, uma igreja sensível ao toque do Espírito Santo, para deixar o Espírito Santo agir e direcionar as coisas por meio dela. Quando nós olhamos o livro de Atos, irmãos, nós podemos ver o Espírito Santo agindo ali do começo ao fim. Apesar do livro de Atos ser chamado de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver que quem estava agindo era Deus mediante o Espírito Santo, que os apóstolos eram apenas instrumentos nas mãos de Deus, assim como hoje a igreja de Jesus é um instrumento de Deus para proclamar as boas novas de Jesus a este mundo de trevas. Então, irmãos, nós precisamos colocar em nossos corações que é Jesus que deve conduzir a igreja. Amém, irmãos? O terceiro elemento é a mentira. Veja comigo aí o que diz o texto, versículo 14. Mas se tendes amarga inveja, sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Mentira, irmãos. Quem não procura aplicar a palavra de Deus em seu coração, tem problema com mentiras. Para se proteger ou para conseguir aquilo que quer. Seja contando mentiras completas ou meias verdades. E a Bíblia diz que o pai da mentira, quem é, irmãos? Satanás. Então, irmãos, aonde não há Bíblia, aonde não há prática das Escrituras, vai sobrar só problemas. Só problemas. Tiago está colocando o dedo, irmãos, na ferida de alguns ali da igreja, que estavam almejando certas posições na igreja. Infelizmente, isso acontece em muitas igrejas de hoje. E eu quero aproveitar aqui, abrir um parêntese rapidinho, para dar 4 conselhos para você que almeja o episcopado, que almeja ser usado por Deus em sua obra. Se você tem o desejo de ser usado por Deus, em primeiro lugar, busque o Senhor e procure se qualificar diante de Deus, vivendo uma vida de oração e procurando cumprir a palavra de Deus, sem querer o reconhecimento das pessoas. Segundo, espere o tempo de Deus. Ele é o Senhor da igreja e no tempo de Deus Ele vai te usar. Terceiro, não espere sentado. Deus usa aqueles que estão servindo em sua igreja. Quando nós olhamos para o testemunho de Paulo e Barnabé, quando Deus chamou eles para o ministério, eles não estavam sentados na igreja dando trabalho para o seu pastor, mas eles estavam sendo o apoio para o seu pastor. Amém, irmãos? Eles estavam trabalhando. E quarto,
seja submissa às autoridades de Deus, seja submissa às autoridades que Deus coloca sobre você. Deus odeia a rebelião. Nós podemos ver o exemplo de Davi e Saul. Davi, mesmo sendo ungido rei de Israel, ele esperou o tempo de Deus. Ele teve 2 oportunidades para estender a mão contra Saul, mas nessas 2 oportunidades, ele falou: como eu poderia cometer tamanha maldade levantando as mãos contra o ungido do Senhor? Ele esperou o tempo de Deus. Então, saiba esperar o tempo de Deus, sendo submissos às autoridades. Esses são os conselhos que dou para aqueles que almejam servir ao Senhor na obra de Deus. Em segundo lugar, nós encontramos a origem da falsa sabedoria. Se a falsa sabedoria ela não vem do alto, ela vem de onde então, irmãos? Se ela não vem de Deus, ela vem de onde? Tiago dá 3 origens. Versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diz alguém? Diabólica. Irmãos, primeiramente ele vai falar que a falsa sabedoria ela é terrena. Uma sabedoria que reflete uma preocupação com os valores passageiros, ao invés de se preocuparem com valores eternos. Está muito mais preocupados com os prestígios de um cargo de liderança do que estar na perfeita vontade de Deus. Irmãos, a sabedoria do homem, a sabedoria humana, ela é medida pela quantidade de diplomas que uma pessoa tem. Ela é medida pelas graduações acadêmicas, pela qualificação profissional e pelo sucesso financeiro de uma pessoa. Mas, biblicamente falando, irmãos, a sabedoria que vem de Deus está na pessoa do próprio Deus e em sua palavra. Uma pessoa, ela pode ter nunca entrado em uma escola, Beto. Nunca ter pegado o diploma do ensino fundamental. Uma pessoa pode mal saber ler e escrever, mas mesmo assim, ser uma pessoa sábia aos olhos de Deus. Porque uma pessoa sábia, diante de Deus, o sucesso de um crente não é medido pelo que ele tem, mas sim pelo que ele vive. Nós podemos ver claramente a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, aonde muitos disseram não para a sabedoria humana, disseram não para as riquezas do mundo, mas disseram sim para o Senhor, e pagaram preço por isso e foram grandemente abençoados por isso. Amém, irmãos? Então, irmãos, a sabedoria de Deus, aos olhos de Deus, está na prática da palavra. O sucesso de um crente não é medido pelo que ele tem, mas sim pelo que ele vive. A segunda origem é a sabedoria animal. A palavra animal aqui está no sentido de impulsos da nossa natureza pecadora. Ao que parece, a ideia central é a natureza decaída do homem, em contraste com a nova natureza dada por Deus. Essa sabedoria humana, irmãos, essa sabedoria que não vem de Deus, ela vem da carne. O que Tiago está querendo dizer com isso? Irmãos, nós, como salvos em Cristo, nós temos 2 naturezas. A natureza divina, a natureza que Deus nos deu, uma nova natureza em Cristo, a natureza do alto, do Espírito, e uma natureza carnal que nós herdamos de Adão, uma natureza pecadora. Essas naturezas habitam dentro de nós. Por isso que Paulo fala constantemente que nós precisamos mortificar essa velha natureza. Nós precisamos crucificar ela constantemente. Paulo usa, muitas vezes, a ilustração de despir, de você se desvestir do velho homem para se revestir do novo homem, ou seja, ser controlado por essa nova natureza. E nós vamos ser controlados por aquilo que nosso coração está cheio. E se nós alimentamos mais a nova natureza, nós vamos ser controlados pelo Espírito. Mas se nós alimentamos mais essa velha natureza, nós vamos ser alimentados pela carne. Então, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, nós crentes em Cristo, se queremos ser sábios de acordo com a sabedoria do alto, nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo. E ser controlados pelo Espírito Santo, irmãos, não é ter mais do Espírito.
Ser controlados pelo Espírito Santo não é você pular na igreja, você cair na igreja como alguns fazem. Não é você ficar gritando dentro da igreja. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é você ser controlado pelo Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é você, é o Espírito Santo ter mais de você, controlando a sua vida, seus pensamentos, suas ações, a sua vida. Mas alguém que não é sábio, de acordo com a sabedoria de Deus, ele vai ser controlado pela sua carne. E a nossa carne não quer se submeter à palavra de Deus. Outra origem que ele fala é a terceira, a sabedoria diabólica. Uma sabedoria demoníaca, uma sabedoria que tem suas origens em Satanás e nas hostes espirituais da maldade. Uma sabedoria que está disposta a enganar, a roubar e a destruir. Satanás, irmãos, decretou guerra contra a humanidade. Contra os perdidos, ele trabalha incansavelmente para que a luz do Evangelho não resplandeça para eles. Então, ele procura manter essas pessoas enganadas, para que eles não possam crer em Jesus. E nos salvos, ele procura trabalhar para nos enganar também, mas no sentido para deixar as nossas mãos amarradas, para que nós sejamos inúteis para o Senhor. Então, nós precisamos fazer como Jesus nos ensinou, irmãos. Precisamos vigiar e orar, porque o diabo, irmãos, ele anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós não podemos dar oportunidade para o diabo agir nas nossas vidas, mas nós precisamos blindar as nossas vidas contra esses ataques de Satanás, vivendo na palavra de Deus. O diabo está agindo para que você não viva na palavra. Essa é a vontade dele. Então, quando você rejeita praticar a palavra em qualquer área, você está obedecendo a Satanás. Você está se submetendo a ele. E, por fim, os resultados da falsa sabedoria. Versículo 16. Porque aonde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. De uma forma, resumindo aqui, irmãos, quando o crente não aplica a palavra de Deus, o que resulta é só problema. É isso que o Tiago está falando. Dentro da igreja, se os irmãos em Cristo não aplicam a palavra de Deus, não procuram viver bíblico, isso vai trazer problemas para a igreja. Dentro da família, dentro de casa, se nós não vivermos da palavra, nós vamos ter muitos problemas em nossa casa. No relacionamento com o marido, mulher, relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais, relacionamentos com amigos no trabalho, enfim. Viver fora da vontade de Deus, viver fora da Bíblia, é só problema que vai resultar, irmãos. Só problema. A palavra perturbação significa instabilidade, desordem e confusão. E quem gosta de viver em um ambiente assim, de instabilidade? Pelo contrário, o que nós procuramos em nossa vida, irmãos, é procurar estabelecer uma estabilidade em nossa vida. Procurar estabelecer ordem e paz na nossa vida. Não é isso que nós queremos? Financeiramente, quem não quer viver uma vida estável financeiramente? Um relacionamento conjugal estável. Um relacionamento com os pais ou com os filhos estável. Ter estabilidade no emprego. A gente quer isso, irmãos. Mas viver fora da palavra vai causar instabilidade, desordem e perturbação. E eu te garanto que ninguém quer isso. Ou alguém aqui está pedindo, quero viver com problema. De jeito nenhum. Misericórdia, irmãos? Misericórdia. A falsa sabedoria, irmãos, causa isso. Não viver na palavra de Deus, não viver na prática da palavra, irmãos, de acordo com o texto, causa toda a obra perversa. E obra perversa aqui está no sentido de obras sem importância, sem utilidade e obras moralmente desprezíveis. Ou seja, não praticar a palavra, nós estamos praticando obras que vão estar sendo constantemente reprovadas diante de Deus. Quando Jesus Cristo vier e nós nos encontrarmos com Jesus, e nós formos ser galardoados pelo aquilo que nós vivemos para Ele,
Jesus não vai ter como nos galardoar, porque nós não estamos vivendo na palavra. Paulo, ele vai usar a ilustração seguinte, que quando nós encontrarmos com o Senhor, quando nós estivermos lá no tribunal de Cristo, as nossas obras vão se manifestar, e vai ter obras que vão ser como ouro, como prata e pedras preciosas. Essas três coisas, quando passam pelo fogo, o que acontece com elas, irmãos? Ouro, prata e pedras preciosas. Quando elas passam pelo fogo, elas se tornam mais vívidas, mais valiosas ainda. Porque o ouro, quanto mais fino, quanto mais purificado, e quem purifica o ouro é fogo, é no fogo que se purifica o ouro. Quanto mais refinado, mais caro ele é, mais precioso ele é. E assim é a prata e as pedras preciosas. Quanto mais pura, mais valiosa. Então, quando nós praticamos a palavra de Deus, as nossas obras são consideradas diante de Deus como ouro, prata e pedras preciosas. Mas quando nós desobedecemos, as nossas obras são consideradas como madeira, palha e feno. O que acontece com essas três coisas quando passam no fogo? Queimam, viram cinzas. Irmãos, logicamente Deus nos ama, Deus está cuidando de nós, Deus está trabalhando em nossas vidas para que nós sejamos servos úteis a Ele, Deus está trabalhando na sua vida para que você possa viver na palavra de Deus, aplicando esses princípios, fazendo como aquele homem lá do filme Corajosos, aprendendo e aplicando essas verdades na sua vida, para que as suas obras possam permanecer para a eternidade. Deus quer isso. Mas quando nós não praticamos a palavra, as nossas obras são inúteis. São como madeira, palha e feno. Não tem valor algum, utilidade nenhuma para Deus. Não tem utilidade nenhuma para nós, irmãos. Porque não nos edifica, não edifica as pessoas que estão em nosso lado. É como o Salomão diz lá em Eclesiastes, é tudo vaidade. E Satanás quer que nós vivamos na vaidade deste mundo, nas ilusões deste mundo. Mas nós precisamos, irmãos, focar nas coisas que realmente têm valor para Deus. Amém, irmãos? Então, Tiago aqui, irmãos, está exortando a igreja para não serem sábios segundo seus próprios olhos, para não serem sábios com essa falsa sabedoria, que é uma sabedoria diabólica, que destrói e não edifica. E todo crente, quando não pratica a palavra de Deus, ele está agindo de acordo com essa sabedoria diabólica. Mas todo crente precisa ser sábio com a sabedoria que vem de onde, irmãos? Que vem do alto. Que vem do alto. Versículo 17, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito, vem do Pai das luzes, aonde não há sombra. Vamos ler lá o versículo. Tiago, capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus quer que nós sejamos sábios, de acordo com a sabedoria celestial. E nós vamos estar vendo essa sabedoria na semana que vem. Mas para concluir nesta noite, eu pergunto, você é sábio? Essa pergunta que Tiago faz no começo do texto que nós fizemos aqui, no capítulo 3, versículo 13, quem é sábio entre vós e entendido? É uma pergunta que nos leva a refletir sobre nossa maneira de viver, irmãos. Que nos leva a refletir sobre como nós estamos vivendo diante de Deus e diante das pessoas. Aquilo que nós estamos vivendo está produzindo obras para a eternidade, está edificando nossas vidas e também edificando as pessoas em nossa volta, está sendo obras que estão glorificando a Deus? Ou estão sendo apenas palha, madeira e feno, que não tem utilidade nenhuma para Deus? Então, irmãos, Tiago está nos chamando aqui para que nós possamos ser sábios segundo a sabedoria que vem de Deus.
E se porventura nós estejamos agindo com a sabedoria que é terrena, a sabedoria que é animal, carnal, a sabedoria que é diabólica, de Satanás, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos clamar por misericórdia. Tiago vai falar sobre isso lá no capítulo 4. Que nós precisamos nos humilhar na potente mão diante do Senhor. Que nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Que nós precisamos viver uma vida de oração. Que nós precisamos viver uma vida de intercessão. Uma vida, irmãos, de plena comunhão com o Senhor, de consagração ao Senhor. Uma igreja onde há problemas, aonde há conflitos, a solução está em Deus. Conflitos dentro do casamento, a solução está em quem, irmãos? Em Deus. Conflitos dentro do lar, a solução está em quem? Em Deus. E Deus vai agir nas nossas vidas para que nós possamos praticar a palavra de Deus. Porque a verdadeira sabedoria nos leva a viver na palavra de Deus. Quer desfrutar de uma vida plena e feliz? Quer desfrutar de uma vida de harmonia dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro dos seus relacionamentos? Viva na palavra de Deus. É obviamente, irmãos, que quando nós decidimos viver na prática da palavra de Deus, quem não vive, muitas vezes vai questionar o nosso modo de viver. Mas através do nosso modo de viver, nós podemos ser luz para essas pessoas. Amém, né, irmãos? Nós podemos ser uma bênção para essas pessoas. E essas pessoas, elas estão olhando para as nossas vidas. E se nós não praticamos a palavra, nós vamos ser escândalo diante do Senhor. Nós vamos impedir pessoas de chegar até Jesus. Mas Deus está trabalhando em nossas vidas, para que cada um de nós possamos ser a imagem de Jesus Cristo, instrumentos nas mãos dele, para conduzir pessoas até o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, e que nós possamos ser sábios de acordo com a sabedoria de Deus, e não com a sabedoria do nosso próprio coração. Amém, irmãos?